Oi gente, eu sou a Amanda Custódio, eu vim transbordar um pouquinho para vocês do que tem acontecido na minha vida recentemente, desde quando eu descobri o meu propósito em Deus. E eu acho que é um assunto tão necessário e às vezes nós recebemos isso de Deus e não partilhamos, e quando a gente deixa de partilhar, a gente deixa de que o outro também possa viver essa experiência com Deus. A gente deixa que a glória de Deus seja vista. Então agora eu quero que sempre que aconteça algo comigo, nos mínimos detalhes, ou sempre que Deus falar algo pra mim, que eu traga aqui. E é isso que eu vou fazer a partir de agora neste canal. Este canal parou de ser o Amanda Vencendo o Câncer para ser Amanda Ouvindo a Voz de Deus. Eu vou deixar ele como Amanda Custódio mesmo. Mas aqui será transbordado sobre o que Deus quer. Eu ganhei um livro da Damaris antes da gente ir para refúgio, quando a Damis veio para casa, assim que a gente teve um dos primeiros contatos, assim, por mensagem, de conversar mesmo, né? Ela me falou assim: nossa amiga, eu quero te presentear com um livro. E ela me deu um livro chamado Caçadores de Deus. Quem não leu ainda, ele é extraordinário. Ele é do Tommy Tenney. E eu vou falar pra vocês um pouquinho do que me identifiquei no livro. Assim, o livro eu li depois que eu voltei do refúgio. E já no primeiro capítulo eu me identifiquei demais, eu tinha marcado, eu tinha anotado. E agora eu quis vir transportar um pouquinho disso pra vocês. No primeiro capítulo eu me identifiquei muito com o escritor quando ele fala que nós achamos que já sabemos sobre Deus, sobre a existência de Deus, nós achamos que nós conhecemos Deus, do que ele tem para nossa vida, né? E assim como escritor, eu também pensava que já tinha alcançado um certo tipo assim de sucesso ministerialmente. Eu sabia que Deus tinha muito mais para mim, e mesmo que eu me tornasse a melhor, me especializasse naquelas áreas em que eu já estava atuando, para mim seria pouco, porque eu sabia que o Espírito Santo tinha algo a mais para minha vida. Mas eu não sabia exatamente o que era, sabe? Às vezes eu estava cumprindo o meu papel nos ministérios e eu achava que estava dando o meu melhor para Deus. E mesmo assim eu sentia que fazia falta de algo, um certo tipo de bloqueio talvez, e eu não sabia o que era. E aquilo me corroía por dentro. Quantas vezes eu não vim embora triste para minha casa. E é muito triste quando você não sabe exatamente o que pode ser, mas você sabe que Deus quer algo mais, algo maior. E esse processo de descoberta, quando você tá nesse processo, é muito difícil. E quando eu fui pro refúgio, no refúgio eu descobri. O refúgio, ele foi um canal de bênção de Deus para a minha vida, aonde ele me levou a ter esse tipo de intimidade com Deus, a nível de eu entender o meu propósito de vida para com Deus. Antes de ir para o refúgio, eu imaginava que eu iria para lá e iria viver algo assim, certeiro no meu chamado sobre aquilo, sobre aonde eu servia. Mas foi algo assim muito mais extraordinário do que Deus trouxe na minha vida lá. Quando começou os postos do refúgio, a chamada do refúgio, quando eu descobri o refúgio, algo havia brotado em meu coração, tinha sido queimado assim, uma vontade insaciável de estar lá, e eu não tinha uma noção nem de que eu estaria lá, e nem do porquê eu deveria estar lá, mas eu senti que eu deveria entender mais sobre o que estava sendo proposto, né, para todo mundo, para todos nós. E quanto mais eu via, mais eu sentia Deus falando comigo que eu deveria estar lá, porque é lá onde eu iria descobrir o meu propósito de vida, onde lá seria potencializado o meu chamado, mas foi algo bem maior do que isso. Ali Deus teve a oportunidade e a liberdade para tratar em muitas das áreas das nossas vidas,
através das vidas dos mentores, que também são pessoas de Deus que se colocaram à disposição também para fazer esta obra, para fazer esse projeto acontecer, cada um de uma área específica, cada um com conhecimento muito grande naquela área. Então Deus tratou na área emocional, na área espiritual, na intimidade com Deus, em viver a plenitude de Deus nos nossos sonhos, nossas metas, planejamentos, em nossa carreira. Para quem deseja, né, tinha um anseio musical, tratou musicalmente também. Mas principalmente o foco foi o seu chamado e o teu propósito. Eles se preocuparam muito em você não sair dali sem você saber qual é o teu propósito em Deus. E foi extraordinário, gente, conforme você vai vendo, não só para mim, mas as outras pessoas que estavam lá e descobriram isso. É libertador, é lindo, é maravilhoso, é incrível de você ver isso. Eu queria ter descobrido o meu propósito de vida antes, mas ainda bem que veio o Refúgio e eu pude descobrir isso agora. Quando você sabe do seu propósito, você sabe do que você é capaz, você sabe do que Deus tem preparado para você. E ninguém pode te dizer algo que te desconstrua, porque quem disse aquilo para você foi o próprio Deus, o teu Criador. Nós vivemos num mundo onde as pessoas estão cansadas, sabe? Elas vivem uma vida monótona e estão cansadas de viver assim, porque elas não sabem o propósito de Deus para a vida delas. A gente vive com aquele sentimento de que tem algo a mais para nossa vida, mas a gente não sabe exatamente o que é. E às vezes a gente sente até aquele sentimento de deslocamento, sabe? Mas esse sentimento é comum a todos nós, e principalmente a você cristão, que você sabe que você não pertence a esse mundo e que num futuro breve nós voltaremos ao Pai. Mas a palavra de Deus nos garante que nós podemos viver felizes, vencer este mundo aqui na terra e viver a plenitude em Deus. E tudo isso se realiza quando você começa a entender o teu propósito e a viver o teu propósito. Você vive com alegria, você enfrenta as situações com fé. É o teu propósito que te move. O propósito que Deus tem para a tua vida, Ele te faz a permanecer firme. Antes de ir para o refúgio, eu não tinha essa noção do meu propósito. Eu achava que era algo que eu queria, mas eu não entendia que era um propósito de Deus para minha vida. E eu entendia muito pouco. E Deus me mostrou que é algo muito maior. Não é sobre mim, mas é sobre Ele. O que eu sei é que Deus ele tem um propósito para cada ser humano. Este tem que estar apto a ouvir a voz do Espírito Santo, a tampar os ouvidos para não ouvir as outras vozes, para não ouvir as outras pessoas, o inimigo ou a si mesmo, para acabar se enganando. Mas tem que ouvir o Espírito Santo. E como você confirmar se é Deus que está falando com você? Você vai buscar isso na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é inerrante, imutável. A palavra de Deus vai dar a certeza ao seu coração do teu propósito. Então você vai poder seguir o teu propósito. Eu não sei se você está na presença de Deus, se você está afastado de Deus, se você está presente em uma igreja, se você tem ministério, se você não tem. O que eu sei é que Deus tem um propósito para a sua vida e Ele quer restaurar este propósito hoje. Ouvir a Deus não é algo fácil às vezes, porque tem muita coisa acontecendo em nossa vida, muitas pessoas dizendo as coisas, são muitas vozes, como eu disse, às vezes até a nossa própria voz nos diz ao contrário da vontade de Deus. Mas nós temos que ouvir a Deus. Não seja como aquele empregado que Jesus chamou de inútil, porque ele fazia somente o que lhe era pedido. Infelizmente, quando nós não temos o nosso propósito, a gente só faz isso. É automático a gente fazer só o que a gente acha que é o certo e fazer somente o que é pedido. No meu caso, eu estava frequentando, eu ia bastante na igreja, quase todos os cultos, participava de vários ministérios e fazia o que me era pedido. Mas eu não fazia nada mais além daquilo. Eu não olhava para vidas. Eu não vivia o verdadeiro evangelho, que é você propagar a Cristo a todo custo, todos os dias, o momento todo. Deus está voltando, Jesus está voltando.
Não dá mais pra gente perder tempo, sabe? O que tá acontecendo no Afeganistão é só uma porcentagem do que está para vir. O que tá acontecendo nos nossos dias, a pandemia e tudo mais, todas as guerras, filhos contra pai, a falta de amor. Na Bíblia diz que no fim dos tempos o amor de muitos se esfriariam, e hoje o que mais tem é a falta de empatia pelo próximo. Eu não desprezo o tempo que eu tive na minha vida, eu não desprezo nenhuma experiência, todas elas me fizeram ser a mulher que eu sou hoje. Hoje eu sou uma mulher que me encontrei em Deus, eu sou completa em Deus. Não desprezo aonde eu fui e sou muito grata da onde eu vim, sou muito grata pelo tempo que vivi em certos lugares. Mas existe um momento que a gente tem que encerrar um ciclo para poder viver um novo ciclo. E é isso que eu fiz na minha vida. Eu encerrei um ciclo recentemente para viver um novo ciclo em Deus, para viver um novo em Deus, para ouvir e fazer o meu propósito acontecer, porque mais do que saber agora do meu propósito é seguir o meu propósito sem olhar para as objeções. Eu não sei se você tem que encerrar algum ciclo, eu não sei se você tem que iniciar algum ciclo, eu não sei se você só vai ter que aperfeiçoar este momento, mas eu sei que você tem que encontrar o teu propósito com Deus. Eu descobri que através da minha vida, através da minha voz, de várias formas, Deus ele se revela de multiformas. Deus é maravilhoso. Através da minha vida, através do meu corpo, através da minha voz, Deus vai falar com pessoas. Eu fui chamada para resgatar pessoas. Eu fui chamada para trazer de volta elas para o centro da vontade de Deus, e é isso que eu vou fazer a partir de hoje. Este é o meu propósito de vida. Ser um instrumento para levar Deus às pessoas. Deus, ele me curou. Então, eu recebi uma autoridade do Senhor sobre a minha vida para curar outras pessoas, e eu tinha um certo receio disso. Para curar pessoas no nome de Jesus, pessoas doentes na alma, pessoas doentes na mente, pessoas doentes fisicamente, pessoas que estão perdidas. É isto que eu vou fazer. O teu propósito, como você saber se ele está certo, no caminho certo, para começar apenas, você vai ver o seguinte: ele é voltado para você, ele é voltado para Deus, ele é voltado para o reino de Deus e para outras pessoas. Ele tem que ser voltado para tudo isso. A minha vida antes, a Amanda de antes, vivia a vida particular com Deus. Hoje não. Hoje a minha vida, ela não é somente para mim. A minha vida é para mim, para os outros, para o reino de Deus e para Deus. E quando você faz as coisas para Deus, automaticamente o Senhor te abençoa. Mas eu vou te falar uma coisa, não é legal, não é bonito o início disso, tá? É dolorido, gera incômodo. Respire fundo no início do processo. Aguente firme quando vier os primeiros obstáculos, as primeiras objeções. Você sabe o teu propósito? Então respira fundo, porque aquele que te deu o propósito também te dará vitória. Esteja firme em Deus, busque Deus constantemente, diariamente, o tempo todo, que você será forte no Espírito para vencer este mundo, assim como Cristo venceu. Eu não sei como está a tua vida, mas Deus sabe. E eu sei que Deus tem um propósito para você, e que esse propósito não é somente para você. Jesus deixou pra gente a cumprir uma missão, que era continuar a falar sobre o Evangelho de Deus. Essa é uma missão para todo cristão. Eu não sei a forma que você fará isso. Como eu já disse, Deus ele se revela de muitas formas. Encontre a maneira que você pode fazer isso. Busque em Deus a descobrir o teu propósito para que a tua vida tenha valido a pena. Combata o bom combate. Fale sobre Cristo, fale sobre Deus, fale do que Ele fez na tua vida. Eu não enxergava o meu propósito. Talvez você não enxergue o seu. Mas Deus vai lhe mostrar se você buscar. E talvez ele pareça até loucura para as outras pessoas de início. Mas se Deus falou com você, siga em frente.
A pergunta final depois de tudo isso é: você sabe qual é o teu propósito? É assim que eu luto as minhas guerras. É assim que eu luto as minhas guerras. Parece que estou cercado, mas estou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas estou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas estou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas estou guardado por ti. É assim que eu luto as minhas guerras. É assim que eu luto as minhas guerras. É assim que eu luto as minhas guerras. Oh, é assim que eu luto as minhas guerras. Parece que estou cercado, mas estou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas estou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas estou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas estou guardado por ti. É assim que eu luto as minhas guerras. 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 Parece que estou cercado, mas estou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas estou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas estou guardado por ti, Jesus. Parece que estou cercado, mas estou guardado por ti. É assim que eu luto as minhas guerras. A melhor maneira da gente lutar as nossas guerras é na presença de Deus, é buscando o próprio Deus, na palavra de Deus, nos consagrando a Deus. Então, lute as suas guerras da maneira certa, porque quem luta essas guerras, na verdade, não é você, é o próprio Deus. Você só tem o trabalho de buscar a Deus, o que nem seria um trabalho, na verdade. Porque quando nós nos encontramos em Deus, isso é gratificante. Encontre você em Deus, encontre o seu propósito, você saberá da liberdade e da maravilha que é viver diante da presença dEle. Eu desejo isso para você. E as lutas vêm e parece que nós estamos cercados, mas nós não estamos guardados por Ele. Ele nos garante a vitória. Nenhuma arma, nenhuma palavra, nenhuma ação poderá ficar contra a sua vida, porque você não é condenado. Cristo te libertou na cruz. Parece que estou cercado, mas estou guardado por ti. É assim que luta as guerras. Te vejo em breve.